Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista. O meu convidado de hoje é o Dr. Lucas Conrado, ele que é presidente da Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e de outras regiões do Ceará. Boa noite, Dr. Lucas, muito obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. Fala um pouquinho aí da associação, como é esse trabalho que está sendo desenvolvido aí há 14 anos. Boa noite, Rogério, boa noite a quem nos assiste, né? Nós temos aí um trabalho em desenvolvimento com a Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e regiões do Ceará, Haja Forte. Esse projeto que surge de um grupo de jovens advogados que visualizam ali a demanda de discutir interesses daquele grupo específico, daquele nicho da advocacia, enfim, de promover eventos, de promover oportunidades de capacitação para os jovens, e aí se aglutinam com esse objetivo comum e desenvolve ali a criação da Haja Forte. E a partir daí a Haja Forte vem um crescimento exponencial, um crescimento bastante visualizado pela sociedade da advocacia, no sentido de promover ações que possam resultar em melhorias para os jovens advogados. Como é que surgiu a ideia da criação dessa associação, reunindo aí apenas advogados que estão numa fase de início da carreira? Na verdade, a ideia ela é fruto de uma visualização de campanha política, né? Na verdade, da política de ordem, e na eleição de 2009, o grupo de jovens advogados que já se tornava a maioria na advocacia, ele sempre foi muito demandado com relação ao período eleitoreiro. Por quê? Porque é geralmente aquele grupo que define a eleição. Então o pessoal visualizou a importância de se envolver um trabalho mais apurado com relação aos jovens, e o pessoal que fundou a Haja Forte, no caso do Dr. Daniel Aragão, que já tinha uma liderança na advocacia, ele trouxe ali o pessoal mais próximo e começou a desenvolver essas atividades especificamente para a jovem advocacia, e daí surge o grupo Haja Forte. Mas há algum tipo de concorrência, vamos dizer assim, com o trabalho que já é desenvolvido dentro da OAB e também direcionado ao jovem advogado? Na verdade, não é concorrência, né? O associativismo, ele existe justamente para que alguns pontos específicos das demandas dos grupos defendidos, ou seja, da jovem advocacia, eles possam ser melhor discutidos. Ou seja, se a gente enxerga alguma pauta específica para a jovem advocacia, como teve recente o piso da jovem advocacia, o piso salarial, ou como tem agora o PL que fala sobre o fomento ao advogado iniciante, aí o associativismo reforça. A OAB em si ela já discute as pautas, no geral, e o associativismo, no caso a Haja Forte, ele vai buscando ali pautas mais específicas que possam realmente melhorar o grupo dos jovens advogados. Agora, doutor Lucas, quais são os desafios maiores hoje do jovem advogado? Quem está ingressando na carreira do direito, quais são, vamos dizer assim, as maiores dificuldades enfrentadas? Hoje a comunidade jurídica em si observa, dentro de todo esse contexto, a grande quantidade de advogados recém-formados. Nós temos muitos cursos de direito e isso é um fator a ser discutido. Discute-se aí a qualificação ou nível de formação desses profissionais. A gente observa que em algumas instituições, não todas, deixam a desejar em alguns pontos, especificamente com relação a prática, porque o advogado, até se tornar um advogado intermediário e depois experiente, ele vai visualizando ali uma série de situações práticas que vão moldando o profissional. Então, a prática profissional ele é o principal ponto que tem que ser trabalhado na jovem advocacia. Preparar o jovem advogado, colocando ele em situações que vão acontecer no decorrer da carreira, para poder tornar aquele profissional mais experiente e assim conseguir se consolidar no mercado. E há essa dificuldade, vamos dizer, de acesso para que o jovem advogado ele tenha, possa ter essa prática adequada no início da carreira? Tem a dificuldade porque, em tese, visualiza-se aí, inclusive é uma bandeira nossa de trabalho, a questão da valorização do jovem advogado. Então, em sua grande maioria, os jovens advogados são colocados engessados, eu diria assim, em alguns escritórios de grande porte, simplesmente fazendo demandas, eu diria, robóticas, ou aquelas ações de massa. Um grande escritório que tem um contrato gigante e o advogado fica, de certa forma, engessado ali. Todo dia fazendo somente aquela mesma atividade. E, de certa forma, isso congela o crescimento do advogado. E como mudar essa realidade? Aí é a questão de ampliar as oportunidades para que o advogado ele cresça dentro do escritório, ou seja, para que o advogado ingresse na condição de advogado iniciante e ele tenha a oportunidade de crescimento, assim como os escritórios possam possibilitar o auxílio para que o advogado cresça, se capacite e se desenvolva, ou seja,
pós-graduação, oportunizando outras modalidades de atuação dentro do próprio escritório e assim capacitando cada vez mais os profissionais. Há essa sensibilidade por parte dos advogados sêniores, os advogados mais experientes que estão no mercado no sentido de promover, de ajudar nessa capacitação, de abrir realmente oportunidades para o profissional mais jovem? Hoje a gente já consegue visualizar definitivamente que alguns grandes escritórios já trabalham muito forte essa política de valorização realmente dos jovens advogados, de entender a necessidade de apoiar o crescimento daquele advogado que está iniciando. Você falou muito aí sobre essa questão de que existem muitos cursos hoje de formação de direito. Há um acompanhamento por parte da associação e isso é uma pauta que provavelmente a OAB também encampe no sentido de cobrar qualidade, de acompanhar como é que está esse processo de formação de novos advogados? Há um acompanhamento. Na verdade, essa é uma pauta muito sensível, porque quando a gente fala de questões do ponto de vista econômico, quando você vai buscar limitar a abertura de um curso de direito, de certa forma você vai estar ali buscando limitar o crescimento do empresário. Então, há uma discussão bastante sensível com relação a isso. Nós já discutimos internamente, a gente já fez até um levantamento, não tão recente, mas um pouco próximo, e que a gente já estaria em aproximadamente 70 cursos de direito no Ceará. A dificuldade, vamos dizer assim, maior está na questão da quantidade de profissionais que estão sendo jogados no mercado ou realmente a maior questão está relacionada à qualidade da formação? Qualidade da formação. A qualidade da formação é essencial que seja realmente discutida e que seja de forma muito minuciosa melhorada pelas instituições de ensino, principalmente com relação à importação para dentro das instituições de ensino de situações que possam permitir o advogado praticar a advocacia. Há um reflexo muito grande, né, doutor Lucas, na questão do exame de avaliação da OAB, que acaba sendo ali vamos dizer, o pontapé inicial. Isso. É necessário que o advogado passe no exame da OAB para começar a exercer a profissão e muitos que saem às vezes da faculdade não conseguem passar no exame, não é? O exame ainda tem índices muito baixos de aprovação. O exame da OAB realmente, como a gente se diz por aí, é um filtro, né? Não deixa de ser. E essa questão do exame de ordem realmente ainda é uma barreira que os advogados, na verdade os bacharéis encontram para poder ingressar na advocacia. Vocês, enquanto associação, são defensores de, vamos dizer assim, um exame mais rigoroso? Qual é a avaliação, o posicionamento por parte da associação em relação a isso? Não, a associação não tem um posicionamento definido com relação ao nível do exame. A gente considera que o exame existente hoje é um exame justo, é um exame que efetivamente ele faz aí, de certa forma, uma análise criteriosa do que a gente entende ser prudente para que o profissional possa ingressar na advocacia. Ok, eu vou pedir um intervalo rápido aqui, daqui a pouquinho a gente continua batendo papo aqui com o doutor Lucas Conrado, ele que é presidente da Associação dos Jovens Advogados no município de Fortaleza e outras regiões do Ceará. Daqui a pouquinho a gente volta batendo mais um papo aqui com ele. É um instante só, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Dr. Lucas Conrado, ele que é presidente da Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e outras regiões do Ceará. Dr. Lucas, vamos falar aqui sobre um projeto de indicação que foi apresentado na Assembleia Legislativa pela deputada estadual Gabriela Aguiar, que busca exatamente promover oportunidade para esse jovem advogado que está entrando no mercado. O que foi colocado, que foi inclusive uma iniciativa por parte até da própria associação, a sugestão da associação. O que é que diz esse projeto? O projeto, Rogério, é importantíssimo porque a gente tem dois pontos de abordagem, né? O primeiro ponto é a questão de responsabilidade social, é de promover a maior acessibilidade para as pessoas carentes ao Poder Judiciário, ou seja, permitindo que cada vez mais as pessoas mais vulneráveis, na verdade, elas possam levar suas demandas ao Poder Judiciário. E o segundo ponto, que é importantíssimo para a Haja Forte, é a questão de criar espaço de trabalho, gerar renda para aqueles profissionais que acabaram de sair da faculdade, ou seja, quem tem até 5 anos de inscrição na OAB, que no caso é considerado jovem advogado.
Então, a sugestão da Haja Forte, que foi acatada e indicada pela deputada Gabriela Aguiar, a quem nós agradecemos muito, ela oportuniza a criação de espaços de trabalho para os jovens advogados. De forma efetiva, como é que isso vai funcionar? Funciona da seguinte maneira: os locais onde não existia a abrangência da Defensoria Pública, e essa é outra discussão que é muito grande, porque a Defensoria Pública não consegue atender os 184 municípios do estado do Ceará, esses locais que não dispõem de atendimento da Defensoria Pública, eles serão preenchidos com aqueles profissionais recém-formados, ou seja, faz-se um cadastro, faz-se uma seleção de acordo com os critérios exigidos na lei, e aí faz-se um rodízio, possibilitando que aqueles profissionais possam prestar um auxílio às pessoas menos favorecidas, no caso aos mais vulneráveis, e ainda assim receber o dinheiro do Estado pelo serviço prestado. No caso, quem iria se responsabilizar pela remuneração desses jovens advogados seria o Estado? O Estado. Seria uma pasta, a Secretaria de Proteção Social, no caso, que trabalha essa questão da Justiça e Cidadania. A SPS iria realizar o cadastro, iria mapear os locais onde não tem defensoria pública, até porque o último levantamento feito que eu tive acesso foi de 2019, 75% dos municípios do Ceará não tinham o atendimento da Defensoria Pública, né? Hoje já aumentou um pouco com relação aos plantões que a Defensoria Pública faz, mas então esse grande espaço de trabalho pode ser preenchido pelos jovens advogados. Agora, doutor Lucas, no caso aí desses municípios onde há essa carência do defensor público, haveria profissionais suficientes? Porque a gente sabe que maior parte, vamos dizer assim, desses jovens advogados que estão saindo das faculdades estão localizados aí em grandes municípios ou propriamente aqui em Fortaleza, região metropolitana. Então, esse jovem advogado saindo da faculdade, aí recém-formado, ele teria condições de dar assistência, vamos dizer, nesses municípios menores, onde não há a presença do defensor público? Rogério, teria, porque hoje a gente vive a virtualização das relações. Então, por mais que a gente possa dividir na própria conclusão da lei por regiões ou por micro-regiões, a virtualização e o atendimento telepresencial, ele possibilita que o advogado faça uma audiência de um município para o outro, encurtando aí uma distância de 40 quilômetros ou de 50, e ele possa, por exemplo, tirar um dia para atender a população e os outros dias pode eventualmente fazer ali as suas audiências ou os atos processuais de maneira virtual. Como é que está a tramitação desse projeto? Ele já foi apresentado na Assembleia? Como é que está o andamento? O projeto foi indicado, recém-indicado pela deputada Gabriela Aguiar, e agora nós, enquanto Haja Forte, estamos fazendo visitas pontuais a todos os parlamentares, no sentido de obter ali um apoio maior e até mesmo vislumbrando a possibilidade de uma indicação coletiva, ou seja, de que outros deputados encampem a ideia e comprem a bandeira da jovem advocacia, auxiliando ali na indicação coletiva. Em relação às entidades representativas, no caso a OAB, está sendo bem recebida aí essa ideia? Sim, a OAB tem trabalhado na Assembleia Legislativa no sentido de impulsionar os trabalhos com relação à jovem advocacia. Recentemente teve um projeto da OAB que foi aprovado, que é a criação do Dia da Jovem Advocacia. Então, foi sancionado com o governador do estado recebendo os jovens advogados. Esse é um dos projetos que a Haja Forte, com certeza, trabalhará em parceria com a AB, possibilitando assim uma força maior para conseguir a aprovação. O que é que existe aí em termos de planejamento, de elaboração, que outros projetos aí a Haja Forte, a Associação dos Jovens Advogados, tem aí em mente para realmente desenvolver mais a questão da carreira aí do jovem advogado? A gente tem preparado alguns projetos, por mais que esse ano a gente tenha trabalhado uma reestruturação administrativa interna, no sentido de dar uma organizada na casa, colocar ali a nossa gestão realmente no trilho, mas a gente tem preparado aí, eu vislumbro assim, alguns projetos essenciais e importantíssimos, e um deles é a possibilidade de realização da Feira Estadual da Jovem Advocacia, que é um espaço onde se terá palestras, onde se terá a possibilidade de capacitar os jovens advogados e ainda assim colocar estandes de alguns produtos que sejam essenciais, por exemplo, de sistemas de gerência de escritório ou sistemas de publicações, de processos. E esses sistemas os advogados não conhecem na faculdade. E a gente colocando esses estandes para que os próprios expositores demonstrem
como se faz uma gerência fiscal de um escritório, como se faz a administração dos processos através de um sistema de consulta, como se pode contratar um estagiário de maneira mais assertiva, com profissionais que já desenvolvem esse trabalho. A gente pode estar, de certa forma, prestando esse serviço aí para os jovens advogados. Além disso, nós temos algumas rodadas de capacitações pontuais, nós temos algumas capacitações específicas de temas, por exemplo, de direito penal, de direito administrativo, de direito do trabalho, que a gente faz de maneira intercalada para já ir ali capacitando os jovens com alguns profissionais de maior experiência. Algumas dessas ações ainda estão previstas para serem colocadas em prática ainda agora nesse ano, 2023, ou são projetos aí para o próximo ano? Os projetos de capacitações a gente já vem intercalando aí, já vem realizando de maneira escalada para ir aumentando gradualmente com o passar do tempo. Esse ano a gente ainda prevê algumas capacitações pontuais. A Feira da Jovem Advocacia, pela magnitude que nós queremos fazer, nós ainda não realizaremos este ano, mas este ano nós já ajudamos a Academia Cearense de Direito com um projeto que é o Ceará Licita, que o governador do estado fará para capacitar todos os servidores públicos com relação às licitações, também em parceria com a Unipasse. E é um projeto de desenvolvimento da Academia Cearense de Direito, mas com o apoio da Haja Forte, ou seja, aqueles jovens que trabalham nas prefeituras do interior, que trabalham nas procuradorias, podem então se capacitar ali de direito administrativo, especialmente com relação a licitações, para melhorar o desenvolvimento de suas atividades, né? Doutor Lucas, estamos chegando aqui ao final da entrevista, mas gostaria que o senhor aí fizesse um convite aí para o jovem advogado que ainda não conhece o trabalho da associação, como é que pode entrar em contato com a Haja Forte? Não, com certeza. A Haja Forte pode ser encontrada através do site, né, www.hajaforte.com.br, ou através do e-mail hajaforteceará@gmail.com. Você vai estar enviando ali os seus dados para uma pré-inscrição. Atualmente nós estamos regularizando o procedimento de cadastro, banco de dados, então posteriormente você receberá um e-mail de devolutivo ali confirmando a sua inscrição e informando como é que se dará os próximos passos. Ok, muito obrigado pela presença aqui no programa. Você que esteve com a gente até agora, agradeço a sua audiência. Band Entrevista vai ficando por aqui e a gente estará de volta no próximo sábado. Até lá.